O Departamento de Relações Internacionais da UBRA realiza amanhã mais uma edição do Sarau das Nações. O tema dessa vez são os 140 anos da imigração polonesa no Rio Grande do Sul. Sobre este assunto eu converso agora com o vice-presidente da Sociedade Polônia de Porto Alegre, o Stácio Niewinski. Acertei, Stácio? Perfeito. Seja bem-vindo. Sedeste Nevitami, a gente diz, seja bem-vindo, Bardzo dziękuję, muito obrigado. Olha só, estou tendo um curso de polonês agora na faixa, de graça. Isso. Olha, obrigado pelo convite. Seja bem-vindo, nós que agradecemos a disponibilidade para falar de uma cultura tão rica como a cultura polonesa. E pouca gente sabe sobre a imigração e tanto tempo assim já no Rio Grande do Sul. É um pouco conhecida e também muito exótica, né? Em alguns aspectos, por ser desconhecida. É muito pouco conhecida, existem poucos trabalhos acadêmicos, se bem que de alguns anos para cá estão acontecendo alguns trabalhos sobre essa imigração. É a mesma turma, digamos assim, da Polônia que chegou, por exemplo, em Guarani das Missões, que tem uma colônia muito forte lá. Isso. Aqui em Porto Alegre é o mesmo grupo, por exemplo? São poloneses da região da Polônia que vieram para cá, para o Brasil. Especificamente, falou Guarani das Missões, é uma colônia que foi fundada perto de 1890. Sim. E esse período é chamado de 1890 a 1894, Gorączka Brasilijska, que é a febre brasileira. Quando eles vieram, especificamente milhares de poloneses para o Brasil, para o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Aqui, nessa época, 1890 a 1894, surgiram colônias como Mariana Pimentel, Dom Feliciano, Guarani das Missões, poderia citar Silveira Martins, e já no final de da década de 1890, Porto Alegre. Porto Alegre tinha mais de 400 famílias polonesas na virada do século XIX para o século XX, estabelecidos. É que muitos imigrantes vieram para cá e se pensava que eram só colonos. Sim. Não, mas eles vieram de cidades como Łódź, Lodz, Varsóvia, Warszawa, Kraków. Eles vieram para cá e eles tinham não só conhecimento, eram formados em alguma profissão. Sim. E no grande centro, que era Porto Alegre, nas grandes indústrias dos alemães, do chamado bairro, o 4º distrito, ali no bairro São Geraldo, porque ali tu vai achar a Sociedade Polônia, tu vai achar a Igreja Polonesa, tu vais encontrar o que nós chamamos o ginásio de esportes da Sociedade e a Avenida Polônia por um motivo. A contribuição desse imigrante era a mão de obra. Uma mão de obra forte, uma opinião firme, que a gente costuma falar muito em nossas veias, ferve o sangue dos falcões, como dizem os poetas, e eles habitaram aquele bairro. Sim. E depois, a partir dali, a partir de 1890, eles começaram a se expandir em volta da cidade com os seus descendentes. Sim. Mas ali tinham 400 famílias. Por exemplo, se a gente pensar na Serra, ou até mesmo no Vale dos Sinos, com a imigração alemã e italiana, o fato de, por exemplo, eles terem essa mão de obra diferenciada e já entrarem no perímetro urbano, pode ter, digamos assim, não digo apagado, mas não deixado tão em evidência a colonização polonesa, porque é uma espécie de colonização diferente, já que a grande maioria dos alemães e italianos foram diretamente para o campo. Essa inserção em Porto Alegre é, no mínimo, curiosa. Realmente, quem passa no 4º distrito... É diferente. Eu nunca tinha feito associação. Tem muita referência à Polônia naquela zona zona norte de Porto Alegre, especialmente o 4º distrito. Sim. Nesse aspecto, assim, os alemães chegaram 50 anos antes. Sim. Povoaram os vales do Caí, Sinos. E lá por volta de 1860, o governo do estado começou a demarcar, até o governador era Sertório, começou a demarcar as terras da Serra. Sim. Em 1875, que agora a gente está celebrando 140 anos da imigração polonesa, suíço-valesana e os italianos, a gente comemora junto, eles chegaram. Talvez a tua referência, por que nós somos tão pouco conhecidos, ou então não se conhece tanto, é pouco divulgado, é pelo número de imigrantes. Estima-se que 3% dos gaúchos são descendentes de poloneses hoje. Isso dá um número em torno de 300, 400 mil. Isso é uma estimativa, né? Porque nunca se contou, nós nunca conseguimos contar pela situação histórica polonesa, que a Polônia, talvez tu não saiba, mas ela não existia como nação há 120 anos. Ela foi riscada do mapa em 1795, foi dividida entre Rússia, Áustria e Prússia, e os passaportes desses imigrantes que vieram para cá, eles eram ou austríacos, ou russos, ou prussianos. E também não tinham assistência do governo. Também tinha um idioma dificílimo, né, de falar. Existe uma carta em que um imigrante polonês faz uma pequena
ele fala um pouco sobre o que eram os portugueses falando. Pô, esse pessoal falando, parece os gansos conversando entre si. Tal é a diferença do idioma e as dificuldades que eles tiveram e encontraram quando chegaram aqui. Sem apoio governamental, sem uma estrutura. Tanto que, assim, os passaportes dos cidadãos poloneses começaram a chegar por volta de 1920. 2 anos depois que a Polônia recuperou a independência com o fim da Primeira Guerra. Pois é, esse fato é curioso, realmente, confesso a minha ignorância, nessa pré-história da Polônia, antes Primeira e Segunda Guerra. É pouco conhecido. Mas a história, por exemplo, a partir da Primeira e da Segunda Guerra, a gente sabe que foi uma zona muito disputada, né, especialmente ali. Não sei se tu reparou que eu trouxe algumas Temos fotografias. algumas fotos, eu vou pedir para o nosso diretor colocar aqui algumas imagens dos imigrantes. Né? Esse é o prédio da sociedade sendo construído ali no 4º distrito. Mas voltando ali sobre as questões históricas, se a gente entrar na Primeira e Segunda Guerra, da zona disputada, né, da Polônia entre Rússia e Alemanha, a gente fica pensando, bom, a guerra, sim, motiva, a gente hoje vê, por exemplo, refugiados sírios, motiva a saída de muita gente da sua pátria. Por que esses poloneses? Existia uma razão especial, já que o começo da imigração foi anterior a esses processos de conflito. Eu acredito muito assim, porque houve uma campanha intensa do governo brasileiro para povoar essa terra. Então foi vendido, foi feita uma propaganda de que sim, o mel era como se fosse um rio, as frutas tu pegava pela mão, teria pouco trabalho. A Polônia é um país plano. Quando os poloneses chegaram aqui, eu estive em alguns lugares aqui na Serra, aquilo eram uns peraus, eram umas ribanceiras que era de... Eu fico imaginando como eles se sentiram. Mas, na realidade, eles vieram em busca de pão. Eles vieram procurar melhores oportunidades de vida. A Polônia vivia uma situação muito difícil, o camponês era muito oprimido e como houve essa chance, eles saíram de lá assim, desabalada a correria. Tanto que depois de um tempo foram encontradas muitas cartas que foram censuradas pelos governos russos, porque eram aqueles dizendo que apesar das dificuldades eles estavam obtendo sucesso e chamando mais poloneses para vir. E isso não interessava aos governos russos. E essas cartas foram censuradas e guardadas, escondidas. Sobreviveram à Segunda Guerra Mundial, porque o prédio foi bombardeado, mas elas estavam no porão. Existe um livro que traduziram essas cartas. Tem umas 70 que são do Brasil, especificamente do Brasil. Nossa, que história rica e que cultura rica a gente está vendo aqui, por exemplo. Essa casa é em Nova Prata, é uma casa polonesa, né? Em estilo de Zakopane, da região das montanhas polonesas no sul. Então a gente tem a arquitetura, a gente tem o folclore ali com a roupa típica. Nosso grupo folclórico tem 60 anos de vida da sociedade. É aí que eu quero chegar. Quais as tradições poloneses cultuam aqui no Rio Grande do Sul? E a gente já pode falar também como a sociedade polônia, né, funciona, quais atividades desenvolve para manter viva essa cultura. Nós oferecemos esse grupo folclórico que, como Polônia, ele funciona desde 1960, tem já mais de 50 anos de trajetória, até falei 60, mas em torno de 50 anos de trajetória. Nós oferecemos curso de língua polonesa. Esse curso de língua polonesa permite que nós temos algumas pessoas que estão fazendo intercâmbio, e porque há um olhar hoje da Polônia para os descendentes de poloneses. Eles têm uma preocupação hoje em manter um bom relacionamento e até propiciar que o descendente possa conhecer a Polônia. Quem sabe até vir a morar lá, viver lá. Eles têm esse interesse. Então, recentemente nós tivemos uma colônia de férias, 20 dias, 22 crianças saíram daqui do Rio Grande do Sul e passaram 20 dias estudando a língua polonesa e à tarde atividades lúdicas de diversão na colônia de férias. A sociedade tem 119 anos, nós vamos fazer agora em novembro 119. Vamos abrir os festejos dos 120 anos. A gente está ali naquele prédio no coração do 4º distrito desde 1904. Ali. E de vez em quando a gente se reúne, a gente canta, a gente brinca, mas as atividades que nós oferecemos hoje são o curso de língua polonesa e o grupo folclórico. Temos uma biblioteca, que existia uma sociedade, existiram mais de 50 associações polonesas até a Segunda Guerra Mundial em Porto Alegre. Então nós tínhamos uma sociedade chamada Myśli Wolnej, Sociedade do Pensamento Livre. Então que eram homens que se achavam intelectuais, se acreditavam intelectuais, e muitos deles eram, e o legado foi mais de 5.000 livros que hoje são preservados numa biblioteca que nós temos
Dentro. Essa biblioteca ela pode ser acessada por estudantes desde que previamente, né, agendado. Bom, eu quero agora fazer o convite, né, para esse sarau, que vai ser bem bacana. Eu tenho certeza que você de casa está tão surpreso quanto eu, quanto a riqueza da cultura que nós polonesa. passamos a questão das fotos, tu falaste das guerras, porque tinha algumas fotos que eram interessantes, que é muito conhecido, que é muito pouco conhecido, e é um tema que eu tenho. Isso é uma escola polonesa, em Porto Alegre. No 1900, o professor Michał Chmielewski foi o primeiro homem polonês a se formar em Direito aqui em Porto Alegre, na URGS, hoje que é a URGS. Essa igreja também... Essa igreja é no caminho de Vista Alegre do Prata para de Nova Prata para Vista Alegre do Prata. Ali eu também coloquei junto, era uma foto da estradinha que foi aberta pelos imigrantes. Que bacana. Bom, ali da sociedade, né? Era sobre... Tem uma fotografia que eu acho muito interessante. Aí Borges de Medeiros recebendo o tenente-coronel Abtinski. Esse homem veio em 1917 e ele formou um grupo. Sim. Ele foi às colônias divulgar, né, que estava sendo formado o exército polonês na França. E aí, então, ele conseguiu que daqui saísse um grupo de voluntários. Nós tivemos grupos de voluntários de guerra na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Saindo do Rio Grande do Sul. Saído do Rio Grande do Sul. E toda a América poloneses ou alguns? Todos poloneses. Existem, na Segunda Guerra, existem 2 vivos ainda em Porto Alegre. Não, um em Sapucaia e outro em Porto Alegre. Impressionante. Bom, olha, eu quero fazer o convite agora, Estácio. Quero que tu faça o convite para o sarau, para os nossos telespectadores. Fique à vontade. Venha conhecer a nossa cultura, a cultura polonesa, que ela soma-se a tantas outras etnias aqui no Rio Grande do Sul, e amanhã estará aqui para nosso orgulho, para nossa satisfação, eu como descendente de polonês, aqui na Ubra. A partir de que horas? Puxa vida. Agora ficamos devendo a programação. A partir das 7. A partir das 7 horas, nosso grupo folclórico vem para brilhantar esse evento. Então você não pode perder aqui no Campus da Ubra, a partir das 7 horas. Venha conhecer mais sobre a cultura polonesa. Eu quero agradecer o Estácio, vamos ver se eu acerto agora. Niewinski, acertei. Perfeito. Próximo. Né? E quero pedir que ele me ensine, né, para agradecê-lo e mandar um abraço forte para toda a colônia, né, polonesa aqui no estado. Muito obrigado. Como é que a gente fala? Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję. É isso? Bardzo dziękuję. Seja sempre bem-vindo e obrigado também a todos os poloneses que nos ajudaram a construir o Rio Grande do Sul. Bom, seja sempre bem-vindo. Muito